Todos, por favor, desliguem o microfone para não ter ruído. Vamos lá, Marcela. Gente, boa noite a todos. Boa noite aos alunos que hoje brilhou aqui no nosso encontro virtual, né? Agradecer a participação de todos. Agradecer a participação das coordenadoras, Eliana, Aline, Jurema, que está aqui todo dia marcando presença também, nossa diretora, né? E hoje, quem vai conduzir o trabalho é o nosso professor César, nosso professor celebridade. Ele vai dar continuidade à discussão da semana passada, né, César? É com você. Vá lá. Então, gente, boa noite a todos, todas. Na verdade, a gente vem discutindo, eu percebi, assim, pelas discussões dos outros professores, que a gente está muito nessa pegada de poder entender como é que é a vida da gente, como é que a gente está se organizando nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento e tal. E aí, desde a semana passada, que eu venho com essa questão, com essa dúvida em relação à nossa cidadania. Como é que está a nossa cidadania? Como é que está a forma como a gente se porta e como a sociedade se porta frente aos nossos problemas e às nossas questões? Então, por isso que na semana passada eu já comecei a discutir sobre a questão dos direitos individuais. Hoje eu vou dar continuidade a isso. Não é a pegada de Serva, porque Serva trabalha com leis e etc. e tal. Eu vou trabalhar com leis, mas não é exatamente as leis que são meu objeto de conversa, né, de bate-papo que a gente tem. A minha questão é a cidadania. Né? Como é que está a cidadania da gente? A gente entende o que é cidadania, né? Que é essa participação na sociedade, né? Que é a sociedade acolhendo a gente, porque não é só a gente participar. Muitas vezes, quando a gente fala em cidadania, a gente pensa no voto, lá em votar, em executar o hino nacional, em reverenciar a bandeira. Cidadania não é isso, não é só isso. É isso também, mas não é isso só. Cidadania é algo muito maior. É como a sociedade nos recebe, como a gente participa dessa sociedade. Então, para começar a nossa conversa, porque eu sei que muitos não participaram da conversa da vez passada, eu vou colocar... Oi, diga. Oi, Aline. Vocês estão vendo que está travando ou só o meu? Eu acho o áudio dele está tranquilo, viu? A internet está dando uma travada, mas o áudio está bom. Aline está ouvindo? E as meninas estão ouvindo? Tá, para mim está normal. Tá, então beleza. Normal. Então pronto. Então é aí em Itapuã, que a Aline está com delay aí. Eu vou colocar a apresentação. Para mim aqui está normal, está ótimo. Eu vou botar a apresentação, porque aí a gente já pode pensar em cima dessa apresentação. Deixa eu ver como é que eu vou organizar aqui. Ah, não, essa daqui. Vê aí, já está indo? Agora. Beleza, já todo mundo está vendo a apresentação? Beleza, ó, gente. Então, aí, eu botei aqui o título, né, Cidadania em Tempo de Pandemia. É interessante dizer para vocês que a nossa cidadania, nesses momentos, ela fica bem comprometida, né? Ela fica bem ameaçada, porque se a gente não tem emprego, se a gente não tem direito à saúde, se as normas que dão garantia a gente são flexibilizadas, a nossa cidadania corre risco, sim, certo? Então, aí a gente começa, na verdade, lembrando aqui um pouco da aula anterior. Da aula, não, do bate-papo anterior, do nosso primeiro encontro. Que aí eu falei sobre direitos individuais e direitos coletivos. E aí eu disse para vocês o que são os direitos individuais e coletivos. Né? Eles estão presentes na nossa Constituição. O que é a Constituição? É a nossa carta maior, é a lei que regula o país.
são uma série de direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, que estão presentes no artigo 5º, em que o indivíduo e alguns grupos sociais têm assegurados e podem invocá-los a qualquer momento para a garantia de uma vida digna, certo? Então, como ser humano. Então, são direitos que cada pessoa, cada cidadão tem, beleza? Os direitos são considerados os mais importantes, o direito à vida, o direito à liberdade, direito à igualdade, segurança, propriedade. E é a partir desses direitos que surgem outros direitos. É interessante porque a gente acha tão clichê essa coisa do direito à vida. Todo mundo tem direito à vida, né? Parece que está garantido, parece que tá beleza, tá de boa. Porque isso todo mundo já sabe. Daniela tem direito à vida, todo mundo tem direito à vida. Né? Mas não é bem assim. Porque tem gente que está morrendo porque o governo não está investindo. Né? Tem gente que está morrendo porque o governo não tomou as providências adequadas com hospitais, favorecendo hospitais, trazendo uma campanha de isolamento mais segura, mais séria. Então, esse direito à vida ele não está, de fato, garantido. A gente pensa em liberdade. Todo mundo é livre, todo mundo está livre, né? Mas não é bem assim também, porque a gente acaba não sendo livre se a gente não tem escolhas, né? Quando a gente tem que sair para ir trabalhar de qualquer jeito, no ônibus cheio e etc. e tal, essa liberdade ela está comprometida, né? A igualdade a gente já entendeu que também é um direito que talvez a gente mais questione, principalmente a galera do bairro da Paz, sabe bem o que eu estou falando, que nem todo mundo é tratado de forma igual. Aí vem a segurança, a propriedade, o direito à moradia, e a gente vai ver aqui outras coisas, certo? Aí, só para a gente já ir percebendo, a gente lembra o direito à vida, né? Direito à vida é direito de estar vivo, né? É um direito que é garantido pela nossa Constituição. Então, por isso, o governo, as pessoas que estão na nossa liderança, elas têm que tomar, na verdade, providências para garantir que a gente fique vivo, né? Para garantir que a gente não seja morto, não seja assassinado, né? Ou pelo ladrão ou pela polícia. Né? E mais, o direito à vida ele quer pressupor que a gente tem direito a uma vida de dignidade. Não é uma vida miserável, não é qualquer vida. É uma vida, na verdade, digna. É uma vida, na verdade, que é própria, que está aí consagrado. Tá? A gente está lembrando as coisas da aula anterior, do encontro anterior. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, em direito à liberdade, a gente sabe que todo mundo tem o direito de ir e vir, que a gente pode ir e vir a qualquer momento, que a gente não pode ser impedido de transitar em locais que sejam públicos, né? A gente tem direito também à liberdade de expressão. A gente pode se expressar politicamente, a gente pode expressar as nossas ideias, né? E aí, na liberdade de expressão, eu não sei se vocês estão acompanhando os jornais, mas toda uma confusão que se dá aí em torno do que é liberdade de expressão e do que não é liberdade de expressão. Então, por exemplo, quando eu vi a professora falando sobre a questão das fake news. Fake news é liberdade de expressão? Eu posso sair por aí mentindo, eu posso sair por aí criando verdades? Não posso. Então, isso não é liberdade de expressão. Eu posso sair por aí ofendendo? Não posso também. Eu não posso sair ofendendo a sua honra, ofendendo sua moral. Eu posso dizer que Daniela é feia. Eu acho Daniela feia. Pode ligar o microfone para responder, que eu sei que você está doida para isso. Eu sou linda, obrigada. Eu sabia. Então, isso, na verdade, quando eu coloco que eu acho que você é feia, né,
é uma questão de opinião minha. Mas quando eu digo assim, toma que boa que o coronavírus vai embora, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Porque você está receitando alguma coisa que vai matar a outra pessoa. Entende, gente? Então, a liberdade de expressão ela tem um limite. Eu não posso dizer que Eliana é isso ou aquilo outro. Eu não posso, né? Então, eu tenho que respeitar isso. A liberdade religiosa também. Você imagina... Pare, viu, César? É o quê? Eu nem falei. Pare com isso. Eu nem falei. A liberdade religiosa. Você imagina a importância da religião nesses tempos, né, de tanta incerteza, nesses tempos de tanta insegurança. A gente precisa da nossa religiosidade, né? Seja ela qual for, se você é protestante, se você é católico, se você é do candomblé, espírita, ou até mesmo se você não tem religião. Então, esse direito à liberdade religiosa é uma coisa importante. Só que todos esses direitos eles podem ser questionados e eu vou depois falar com vocês isso. Aí a gente tem outros direitos, como, por exemplo, a segurança. Né? A segurança não é só a segurança de ter um policial em cada esquina, tal, mas é uma segurança de vida mesmo, segurança de que você precisa comer, a segurança alimentar, a segurança da saúde. A sua propriedade é uma propriedade inviolável. Ninguém pode entrar na sua propriedade sem que tenha ordem expressa sua ou ordem expressa da justiça. Aí a gente tem direito à saúde, educação, cultura. Então, não é por nada que a gente está aqui, não é por nada que o prefeito está distribuindo chip, não é por nada que o prefeito está distribuindo cesta básica, que o governador está dando cartão de alimentação, que o governo federal está dando R$ 600. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele tem obrigação. Se ele não faz isso, ele está incorrendo um crime de responsabilidade. Não é bondade, entende, gente? Na verdade, eles estão fazendo até menos do que eles deveriam fazer. Mas eles fazem porque, senão, eles estão incorrendo em crime de responsabilidade, né? O dinheiro, muita gente, Bolsonaro agora é o cara porque deu R$ 600. Não é porque ele deu R$ 600, primeiro porque o Congresso aprovou e depois porque é obrigação dele dar isso, beleza? Vamos seguir. E aí tem a questão dos direitos coletivos. Os direitos coletivos são todos esses direitos individuais, mas quando se fala na coletividade. Os direitos coletivos, eles são maiores do que os direitos individuais. Aí eu vou te explicar. Quando lá atrás a gente falou do direito de ir e vir, por exemplo, a gente tem direito de ir e vir. Mas se meu ir e vir, ele, na verdade, coloca em risco a coletividade, eu não tenho mais esse direito. Né? Se a minha religiosidade coloca em risco a coletividade, eu não tenho mais esse direito. Né? Porque nenhum direito individual ele pode, na verdade, suplantar um direito coletivo. A gente sabe que todos são iguais perante a lei, mas nós somos mais fortes, né? E temos mais direitos enquanto coletividade. Beleza? Então, são os direitos individuais aplicados a toda a sociedade. Vamos seguir. Então, por exemplo, quando eu falo em direitos coletivos, eu vou lembrar aqui dois episódios. Um episódio aqui, uma senhora no metrô sem máscara. O segurança vai lá e recomenda a ela a colocação da máscara. Se ela não coloca a máscara, ele tem que retirar ela dali. Por quê? Porque ela está colocando em risco a coletividade. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Né? Na verdade, ela tem um direito, ela pode escolher se ela quer viver ou morrer, por exemplo. Ela pode escolher se ela vai ficar doente ou não. O que ela não pode é colocar a vida dos outros em risco. O direito de vida dela
Ela pode até ter alguma escolha, mas ela não pode colocar em risco a saúde e a vida das outras pessoas. Aí o outro episódio, eu até falei na aula anterior, o outro episódio foi aquele episódio do cara que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, né? Ele estava ali, ele encheu o ônibus de combustível, ele ia tocar fogo, tinha pessoas dentro do ônibus. Botaram aqui do lado do ônibus, vocês vão ver aqui na tela, tem vários extintores de incêndio, né? Diga, Daniela. Não, não, não. Foi aqui, professor, desculpa. Tá. Então, o que é que acontece? Quando ele saiu do ônibus, a polícia foi lá e abateu ele na frente de todo mundo, matou ele. Ele tem direito à vida? Claro que ele tem direito à vida. Mas na hora que a vida dele, que é, na verdade, o direito mais assegurado que existe na Constituição, coloca em risco a vida de outras pessoas, a vida dele entra em risco. Certo? Eu acho que tá claro para vocês, né, gente? Se tiver dúvida, grita aí. Não, tá ótimo. Beleza. Tá bastante claro. Aí tem um direito que é aí que eu entro na discussão de hoje. É porque todos esses direitos, eles levam a esse direito daqui, que são os direitos humanos. O direito humano, ultimamente, tem sofrido um ataque imenso, porque as pessoas relacionam direitos humanos com proteção a bandido. Assim, direito humano é para proteger bandido, né? Direito humano é para proteger quem está lá na cadeia. E não é isso, ou não é só isso. Direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, independente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Mas aí eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe, eu sou filho, eu sou o quinto filho, nós somos 8 filhos, né? E aí sempre a gente tinha aquela pergunta e dizia para minha mãe assim: minha mãe, qual é o filho que a senhora gosta mais? Qual é a resposta da mãe? Gosto de todos iguais, né? Toda mãe responde assim. Mas a minha respondia assim: eu gosto. Você fala assim, eu gosto de. Desliga o microfone, Daniela, que aí você. Está dando problema aqui toda hora. É meu fone, professor, é meu fone, perdão. Ah, tá bom. Então, o que é que acontece? A minha mãe dizia assim: eu gosto de todos os filhos, mas eu gosto mais daquele que está precisando mais de mim, daquele que está doente, daquele que está com problema, daquele que está com aflição. Então, minha mãe falava isso, né? Então, era a questão do cuidado. Os direitos humanos é mais ou menos isso. É mais ou menos essa perspectiva. Todos têm direitos, né? Mas quem é mais que precisa dos direitos humanos? Quem é mais que precisa dessa atenção? Então, aí entra a questão da garantia de tratamento digno para todos, né? Quem é que tem a dignidade? Porque o direitos humanos ele trata da dignidade da pessoa, né? As pessoas têm que viver com dignidade. Eu não sei se essa tirinha vocês vão conseguir enxergar, principalmente quem está no celular, não sei se vai conseguir enxergar. Mas aí tem algumas fake news sobre direitos humanos. Eu vou ler para vocês. A primeira, direitos humanos para humanos direitos. Não, direitos humanos não são só para os humanos direitos. Direitos humanos são para todos os humanos, né? Bandido bom é bandido morto. Né? Quem já não ouviu essa frase? Direitos humanos só defendem bandidos. País precisa de mais armas e menos pesquisa. Redução da maioridade penal reduz a criminalidade. Denúncia de racismo é mimimi. Lei de desarmamento aumentou a violência. Polícia prende pouco, se está preso é porque é bandido. Feminismo é machismo ao contrário. Esses aí não sabem nada sobre direitos humanos e segurança pública, né? Então, essas são frases corriqueiras que a gente ouve sobre os direitos humanos e o que se relaciona a ele. As pessoas acham que aumentando a quantidade de armas, a violência diminui. Isso é louco, né? É uma coisa
maluca de se pensar, né? A gente precisa reduzir a maioridade penal para mandar o juiz menor ir para a cadeia. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que quem mais vai para a cadeia são os jovens, né? Os jovens, eles hoje, eles estão abarrotando os presídios, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou passar logo. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa logo assim: mas ladrões e assassinos e estupradores merecem tratamento digno, né? Aí a gente vê uma cadeia como essa, uma cela que caberia 2, 3 pessoas com 30, né? Será mesmo, gente? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ladrão, assassino, estuprador merece ser tratado com dignidade? Professor, essa é uma pergunta que é muito relativa e até complicada de se responder. Se for responder, eu responder como mãe de uma filha estrupada que passou por esse processo, passou por um estupro, respondendo como uma mãe de uma vítima assim, ele merece ter um castigo muito do perverso. Até falei errado. Sim. Como mãe, Sim. ele deve pagar pelo que ele fez como mãe, de uma forma, da mesma forma como ele fez com a minha filha, ou pior. Respondendo como mulher, ele merece a morte. Mas me colocando como uma pessoa, pensando como no lado do ser humano, ou respondendo sem raiva no coração, sem me tomar pela emoção da ira. Isso, Daniela. Um tratamento no qual ele fez por merecer, com a lei sendo justa e os direitos sendo aplicados com dignidade, no qual ele fez por merecer estar ali. Isso, Daniela. Você está certíssima. E achei lindo o seu depoimento, porque, de fato, parece muito, soa com muita hipocrisia se eu dissesse o contrário. Se eu dissesse que eu, como pai, como irmão, como filho, tendo uma pessoa da minha família passando por essa situação, eu não teria esse tipo de raiva. É muita hipocrisia. Mas a gente, na verdade, a maioria das pessoas não passam por esse processo. A gente entende a raiva pessoal, o ódio individual e etc. e tal, e ninguém aqui vai virar Madre Teresa de Calcutá para dizer, não, eu te perdoo e está tudo certo. Mas não é isso. Aí a gente tem que pensar como sociedade mesmo. A gente tem que pensar enquanto cidadão, enquanto cidadania. E enquanto pessoa que pode, em algum momento, estar naquele lugar junto com essas pessoas. Entende, Daniela? Entende, pessoal? É muito bem isso. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não sei se dá para ver, aí principalmente quem está no celular, para mim se dá para ver. Está muito longe. O gráfico. Eu até tentei fazer um gráfico maior aqui, que pude botar, mas no Brasil a gente tem quase 800 mil pessoas vivendo em situação carcerária, sem contar isso só nos presídios. Nossa. Sem contar nas pessoas que estão mais de ano em cadeias de delegacia, né? E aí, quando coloca essas pessoas que estão em cadeias de delegacia, isso praticamente dobra, né? Aí a gente vai pensar na idade dos presidiários, né? Na idade de quem é preso no Brasil. Primeiro, vamos ver a faixa etária da população brasileira. Eu queria o gráfico, eu até fiquei esperando meio que Serva aparecesse hoje por aqui, porque ou Serva ou Vivian, porque aí ia trabalhar essa questão dos gráficos. Então, aqui, 46,9% tem 35 anos ou mais aqui no Brasil. 8,17% tem entre 30 e 34 anos. 25% a 29% tem 7%. E entre 18 e 24 anos são apenas 11%. Né?
Aí você vai dizer, pá, César, eu não estou entendendo nada desse gráfico. Mas aí você vai entender o seguinte, que a maioria da população brasileira tem acima de 35 anos. Quase a metade da população brasileira tem acima de 35 anos. Mas quando a gente vai para a população carcerária, ou seja, as pessoas que estão presas, né, eu vou dizer a você que apenas 26% dessa população tem mais de 35 anos. Que a maior parte da população que está presa tem entre 18 e 24 anos. Isso aumenta mais ainda se eu botar a galera que está na faixa entre 25 e 29 anos. Se eu incluir isso aí, eu vou te dizer que mais da metade da população carcerária é composta de jovens entre 18 e 29 anos. Ou seja, e a gente vive falando que os jovens são o quê? O futuro do Brasil, tem aquele papo todo, não sei o quê. Eu acho que assim, a galera só não conta muito com os jovens da periferia, né? Deveriam contar, mas não se aposta muito nisso. Né? Esse é um dado, beleza? Eu vou passar para outro dado, porque eu sei que essas coisas de gráfico, às vezes, é meio chato. Mas aí, para mostrar a cor de quem é preso no Brasil. Bom, se a gente separar pretos, pardos, negros, a gente vai ter, no Brasil, 53% da população, ou seja, mais da metade da população brasileira é formada de pretos e pardos, certo? Eu não sei nem por que esse gráfico ele botou negros, pretos e pardos, porque, na verdade, o próprio IBGE ele trabalha com pretos e pardos. Né? Mas se a gente for para o presídio, a população presa hoje é de 61,67% de pretos e pardos. Né? Somente 37% de brancos. Você vai lembrar que, assim, no sul do Brasil, você tem uma população eminentemente branca, né? Então, a gente já tem duas contas aí para nossa... Duas contas para saber quem é que está preso. Os jovens e os pretos, né? Aí, se a gente vai para a escolaridade, a gente vai entender que nos presídios, 75% do presídio, ou seja, a maioria absoluta, tem até o ensino fundamental completo. Ou seja, tem até a 8ª série. O resto, acima, ensino médio, ensino superior, somente 24%. Então, jovens pretos com baixa escolaridade. Olha aí, vai juntando. E a gente vai ver também quais são os crimes porque as pessoas estão presas. Esse é um outro ponto, Daniela, que a gente, Daniela, Maiane, Jane, que a gente traz para vocês. Por exemplo, crimes que a gente acha mais perverso mesmo é crimes contra a dignidade sexual, né? Que é o estupro, que você estava falando. Aí, somente 4% de 100 presos, de cada 100 presos, somente 4 estão presos por conta da violência sexual. De crimes sexuais, certo? Qual é outro crime que vocês acham muito ruim? É o homicídio, né? O homicídio. Crime contra a mulher, o feminicídio. Não tem aqui. Crime contra a pessoa. Tem crime contra a pessoa. Crime contra a pessoa tem 13%, ou seja, assassinos e estupradores, a gente tem mais ou menos 17%. De cada 100, você tem 17 que estão presos porque ou mataram alguém ou cometeram algum crime contra a dignidade sexual. Todo o resto é crime contra o patrimônio, que é o roubo, tem o crime de drogas, que é 28%. Então, perceba que a maior parte da população carcerária no Brasil, ela, na verdade, ela não é composta de assassinos e estupradores. Não. Elas saem de lá com essa escolaridade. Aprendem lá dentro.
Isso, Daniela, porque a condição é tão ruim, né? A condição é tão ruim no intuito de punir esses estupradores, no intuito de punir esses assassinos, a gente acaba punindo toda a sociedade, entende? Então, assim, como pai, como mãe, eu entendo a sua raiva, eu entendo a sua condição de dizer mata, esfola, esse miserável não merece viver, merece uma vida difícil. Mas se a gente começa a pensar friamente, a gente vai entender que na hora que a gente cria essa condição desumana dentro de um presídio, né, essa condição sem os direitos humanos, a gente, na verdade, gera uma condição ruim para todo o resto. E depois eles saem piores, eles saem ruim para toda a sociedade. Verdade. Percebe? Então, é isso que muitas vezes a gente não consegue perceber na letra fria. Por isso que é importante os gráficos. Né? Já vou entrar na aula de matemática aqui. Porque os gráficos, eles ajudam a gente a entender as coisas. Então, quando você organiza as coisas por número, quando você organiza as coisas por quantidade, você consegue entender as coisas e você consegue ter uma percepção fria da realidade. Entendeu? Entendi. E aquela questão, como o senhor colocou, os direitos humanos, como o senhor está falando, um miserável que estrupou, no caso, ele entrou lá dentro por estupro. Não vou me colocar no lugar agora de uma mãe, não. Vou me colocar como um cidadão. Sim. O cara foi pegar o cara foi preso por estupro. Mas, como muitos dos casos de hoje, não tem investigação, não tem nada, simplesmente porque disse que foi ele ou porque foi parecido, então foi ele. Leva lá para dentro. Pronto, já é esse slide aqui. Vem aqui para mim, vem aqui comigo. Ó. Prende primeiro, pergunta depois, não é assim? Isso! Prende primeiro, pergunta depois. Essa é uma outra questão, porque simplesmente alguém levantou essa bola, é um estuprador, então merece ser preso. Ele vai para a cadeia como estuprador e ninguém investiga. Porque aí vem outro número. Em 53,79 das condenações por tráfico de droga, por exemplo, a palavra dos policiais foi a única prova usada pelo juiz para fundamentar sua decisão. Então, simplesmente o policial disse que aquela pessoa estava portando droga, vendendo, pronto, já é o suficiente para prender e encarcerar lá. E em 71% dos casos, ou seja, de cada 100, 70 pessoas são presas com a única testemunha do policial que prendeu. É isso. Então, a possibilidade da gente prender gente inocente é muito grande. Né? A possibilidade da gente prender uma pessoa inocente, porque os crimes do Brasil não são investigados. Né? Os crimes do Brasil, eles não têm investigação. Hoje, a gente tem quase 50% das pessoas que estão presas sem julgamento. Né? E muitos inocentes, professor. Muitos inocentes. E por isso que a gente precisa, na verdade, criar uma condição de direito humano, não só lá nas cadeias, mas em outras regiões, inclusive em bairros populares, etc. E tal. A gente precisa criar aqui no slide, a gente precisa criar uma condição de equidade. O que é equidade? Equidade é mais do que igualdade. Essa imagem dá para ver, né, gente? Vocês estão vendo 3 pessoas de tamanhos diferentes. 3 pessoas de tamanho diferente no mesmo tamborete. Né? Essa é a condição de igualdade. Existe justiça aí? Não. Da igualdade, não. Não existe justiça. Mas quando você coloca um tamborete a mais para a pessoa baixinha, você cria uma condição de justiça? Cria. Então, sim. O Estado ele precisa criar, ele precisa tratar os desiguais de forma diferente para gerar essa equidade. Beleza? Então, é isso aí. É essa discussão que eu quero trazer para vocês, que eu quero pensar, na verdade, a questão das mulheres, né? A questão dos indígenas,
né, que precisam dos direitos humanos, a questão do Isso. favelado, que precisa dos direitos humanos, e isso não Também. é mimimi, né? Isso não é uma... Essa pandemia está aí mostrando para a gente, deixando claro a desigualdade, né? Quem estuda em escola particular está tendo aula desde o dia 20 de março, praticamente. Uhum. Está tendo É. aula normal, está tendo prova, está tendo... Agora, Tá. quem estuda em escola pública, agora que começou, na verdade, algum movimento para isso. Foi, Então, a para gente vai isso. ver essas desigualdades sendo afloradas. Então, não é justo, dentro de uma sociedade tão desigual, você tratar todo mundo igual e dizer, olha, gente, isso aqui é uma competição. Quem Não. quiser, lute, quem quiser que lute Quem e quiser, chegue aqui. Entendeu? Então, não é é isso que eu assim. queria ouvir vocês agora. Eu vou tirar até o slide aqui, porque eu quero ouvir vocês. Eu já falei demais, agora eu vou deixar também um pouco para a galera, porque hoje eu estou falante. A próxima eu não perco mais. Você é a primeira a ouvir os causos. Quero ouvir vocês agora. Vamos lá, Daniela. Cadê algum aluno? Falou. Se quiser falar mais, pode falar, Daniela. Alguma aluna que queira falar, fazer alguma pergunta, dizer o sentimento que César fez muitas instigações aí, né? Para a gente refletir mesmo. E a gente também Daisy, colocar no lugar do outro. Então, quem gostaria de falar, comentar alguma coisa sobre essa explanação do professor? pode perguntar também. César, Vá, se nenhum Marcelo. aluno quer falar, eu gostaria de falar. Sim. Primeiro dizer que César fez 1000 provocações aí, né? Assim, é verdade. Pena que o tempo é curto, o nosso tempo já está até terminando, mas eu queria dizer sobre essa questão da população carcerária no Brasil, né? Essa população carcerária, ela tem um perfil que César já, né, traçou aí, trazendo os dados, porque não é achismo, né? É uma população de jovens pretos com baixa escolaridade. Então, isso diz muito sobre nós que estamos na periferia, né, moradores desses bairros periféricos. Isso traduz muito a falta de oportunidade, né? São direitos básicos que foram violados lá na sua gênese, que é desde o nascimento, né? Desde a mãe lá com sua gestação, que às vezes não tem um acompanhamento familiar, que tem mora de forma muito precária, alimentação, né, também baixa, com baixo poder nutritivo, depois o acesso à escola, uma escola que muitas das vezes não é de qualidade, ou que muitas vezes esse aluno nem chega a estudar. Então, existem diversos fatores sociais que vai canalizando, empurrando esse indivíduo para uma vida marginal. E aí, é muito fácil dizer, prende esse indivíduo, né, que está causando tantos danos à sociedade. Mas a sociedade tem que entender que ela é responsável por esse indivíduo. Não é só a família. Culpada. Pois nós todos, o Estado, a sociedade de modo geral, é responsável por cada indivíduo que está no mundo. Então, o governo ele precisa criar políticas públicas de prevenção lá atrás, para prevenir que essa população carcerária vá aumentando da forma que aumenta cada vez mais, e a gente sabe quem é o perfil, né? Quem é essa população que compõe esse pessoal que está lá no presídio. Então, falar dessa violação, né, esse direito à cidadania que é negado e que reflete, a população carcerária só é um reflexo dos direitos que são violados. Deixa eu só complementar uma coisa. Na verdade, quando a gente está falando de presídio, a gente já está falando do extremo lá, né? Da ponta lá. Isso, e aí é bom chamar a atenção de que no nosso primeiro encontro, eu falei dos direitos individuais, dos direitos coletivos, eu fiz a revisão hoje, justamente para dizer a você o seguinte, é isso que está na Constituição, e o que está faltando eles fazerem, para não acabar lá no extremo, que é o presídio, é o que está faltando, na verdade, né?
São todas as coisas, todas as ações. Você falou a palavra políticas públicas para promover essas pessoas, para criar equidade, né? Vai lá, Marcela. Com certeza. E a lei, César, assim, você vê como é distante, né? As palavras que compõem as letras da lei e o que a gente vê de fato na prática. Então, parece assim, como o César falou, parece clichê, direito à vida, à dignidade, à liberdade, tá tudo muito lindo. Mas na prática a gente sabe que tem uma distância ainda muito grande. É claro que antes essas desigualdades, essas violações já existiam e não tinha nenhum amparo jurídico, nada que dissesse, rapaz, esse indivíduo tem direito à vida, esse indivíduo tem direito à moradia. Não existia, era simplesmente negado, nós éramos invisíveis, né? Hoje já tem a lei que nos confere direitos, agora a gente precisa garantir. E quem garante é o Estado. É o governo de bem-estar social, né? A política de bem-estar social. O que é a política de bem-estar social? Que ninguém pode ficar para trás. Nenhum brasileiro, no caso falando da nossa pátria, pode ser deixado para trás. Se houver, por exemplo, quando o governo distribui o auxílio emergencial, é para garantir que ninguém passe fome, que nenhum brasileiro falte o alimento na sua mesa. Então, são coisas básicas que precisam ser garantidas, mas a gente ainda sabe que tem um caminho muito grande aí, né, para a gente percorrer. Mas é isso, eu dizia a César assim que foi brilhante, César, essa sua abordagem de muita importância para a formação crítica dos nossos alunos, que às vezes as coisas parecem para a gente assim de forma muito ingênua. Basta dizer que bandido bom é bandido morto. Isso é uma forma muito simplória de analisar um sistema que é altamente complexo. Entendeu? É preciso entender que o sistema é feito de engrenagens, diversas engrenagens, e que a coisa não é tão simples quanto parece. Bandido bom é bandido bom quando o bandido não é da minha família, por exemplo. Não. Mas quando quando você não tem, por exemplo, uma pessoa estando presa injustamente, né? Então, é isso, né? Mas é uma questão que também é a questão também do governo federal. O que é que ele fez? Ele está disponibilizando, que tem muitas pessoas que acham que o governo está nos dando, está nos presenteando. Não, é um direito nosso. E é muito pouco, esses R$600 ainda é muito pouco. Isso. Mas, enfim, ele tá nos devolvendo os R$600. E por esse motivo, quem recebe o Bolsa Família recebe os 600, no caso. Tem que receber o 1.200 e tem os 600. Quem recebe os 600, recebe os 600 todo, vai lá e saca de uma vez. Agora, a galera do emergencial, que não tem o Bolsa Família, ainda vai receber de 2 vezes. Sabe que igualdade também está vindo do governo federal para nós brasileiros? Sabe? Então, é uma questão que é revoltante. É revoltante e precisamos... Não, se a gente for ficar pensando nos prós, nos contra, a gente fica meio surtado. E para manter o equilíbrio mental de todo esse assunto é meio complicado, porque cada um vive uma situação. Aí onde vem, porque o cara roubou uma lata de leite. Tem que sofrer, aí o dono do mercado pega, leva, é preso, roubou bandido. Porra, você sabe que naquele número de pessoas presas, tem um monte de gente presa nessa condição. Isso, porque o dono do mercado, ele não foi um pouco humano para chamar o cara, conversar, explicar, expor, colocar até mesmo uma condição, e para não chegar a isso, aí o cara que roubou uma lata de leite, cai lá dentro do presídio, sai como um estrupador e um criminoso perigoso, porque ele aprendeu, ele adquire essa mal-conduta que talvez nem tivesse, mas vai aprender e sair pior. Porque lá ele perde a condição humana dele, Daniela. Ele perde a condição humana. Ele perde a condição... A pessoa que não tem direito a dormir tem que dormir em pé, tem que revezar a noite. É estuprado lá também. Qual é essa condição dessa pessoa para ser reinserida na sociedade? É complicado isso. Mas... Enfim... Viu? Oh, coisa gostosa. A discussão tá massa, né? Batimos o horário.
E só acrescentar aqui, César, que tem um grupo de advogados que, só reiterando, tem um grupo de advogados que criou um projeto Inocência, né? Sim. Porque, como o César falou aí, existe uma parcela dentro das penitenciárias que foram presos injustamente. E esses advogados, eles trabalham justamente para tentar provar a inocência. E já diversos presos tiveram sua inocência comprovada graças a esse grupo de advogados. E a gente precisa que isso não seja só uma iniciativa de um grupo de advogados, mas que isso seja previsto, né, e executado no próprio judiciário brasileiro. O que não pode é as pessoas pagarem por crimes que não cometeram, serem condenados injustamente. Então, o princípio moral é a justiça, tem que ter justiça. Se não tiver justiça, aí viola todos os outros direitos. Né? Enfim, eu acho que Daniela, por exemplo, daria uma excelente advogada. Você não acha, não, Marcelo? Eu acho. Daniela, eu digo a ela o tempo todo que é uma pena, né? Que teve o direito dela à educação violado lá atrás. Foi. Né? Não foi investido nela. Agora eu tô resgatando. Mas ela teria... Pois é. Enfim, César, foi massa. Estourou o tempo, não foi, Marcelo? Estourou. Viu? Foi ótimo. Bom, é um tema que geraria um grande debate, né? Uma extensão assim, maior de tempo, uma necessidade maior de tempo mesmo para discutir, né? E, como eu falei, da gente se colocar no lugar do outro, é bem delicado, né? Realmente são situações delicadas. Inclusive, eu só quero acrescentar aqui que a semana passada, no Fantástico, mostrou um quadro, né, onde um rapaz foi preso injustamente por um ato que ele não cometeu, e demorou um tempo, mas ele conseguiu provar, o advogado conseguiu provar que ele era inocente, o processo dele foi revisto, a sentença dele foi revista, e ele foi liberado. Né? Então, tipo assim, ele pagou por um período, por uma pena que ele não cometeu, por uma coisa que ele não cometeu. Então, assim... Ele só foi livre porque a família resolveu investigar por conta própria. Porque, na verdade, não existe investigação no Brasil. Somente 3% de cada 100 homicídios, só 3 são investigados no Brasil. Só 3. Esse cara tinha uma gravação, ele foi ver, estava com um avô, ou alguma coisa assim, na favela, e a polícia colocou a mochila, não sei se algum de vocês assistiu, forçou ele a botar uma mochila, na gravação mostra que ele estava sem uma mochila, e depois passa a polícia, tipo assim, ele forçando ele a usar essa mochila onde tinha droga, tal, para incriminar o rapaz. Não foi nem, entendeu? Então, assim... E tinha como provar, só que a justiça, os policiais, tipo assim, como minha filha diz, a mentira de um policial vale mais do que 10 verdades de um cidadão, né? Tipo isso. Né? Então, o que a polícia diz é a verdade, de fato, né? E o que o cidadão diz, fica como isso? Precisa constituir advogado, precisa levar um tempo, precisa ficar preso para poder provar que não foi ele. E aí depois tinha um vídeo, uma câmera, na verdade, e aí pelo menos conseguiram provar a inocência dele, e ele ficou em liberdade, e a sentença dele tem um termo lá que eles usam, né? Então, é bem isso que acontece também, né, em relação a essa questão de pessoas que são presas indevidamente, né? Então, é bem delicado. É uma pauta realmente que merece muita discussão aí, debate. A gente pode continuar na próxima, ainda com essa temática se aprofundando, né? Então, eu quero agradecer ao professor César, as alunas que hoje participaram da nossa aula, foi muito legal a participação. Obrigada a vocês. Ou seja, eu estou achando... intervenções assim, bem... Nana está falando, peraí. Vai, Ione. A respeito da aula de hoje, eu estou visualizando aqui que a gente vai vendo um sistema falido, né, praticamente, onde pessoas inocentes e culpadas têm que viver junto, né, e passando por tudo isso aí, pessoas têm que provar que são inocentes e outras que são culpadas,
é completamente difícil isso aí. É um sistema falido, praticamente, né? Onde a gente vivemos e temos que conviver com injustiças. Foi isso que eu vim entender que o professor estava falando aqui. É isso mesmo. Então, a gente Né, agradece. Alguém mais quer Agradeço falar a alguma todos coisa? aí. Boa noite para todos. A aula foi ótima, maravilhosa hoje, como sempre. Então tá, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Vocês também. Obrigado, Boa noite. tchau. Vamos a todos. Valeu, professor. Parabéns, professor, por mais uma aula. Valeu, César. Foi Valeu, 10. obrigado. Na sala de aula tinha batuque. Bota a Marcela para botar para ser professora também, que ela tá ótima, viu? Sandra não falou por